Graça e paz, queridos irmãos, o Senhor seja contigo, Deus abençoe sua vida. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, para aprender um pouquinho daquele que vem do alto, no ensinamento do Senhor, amém? Eu quero te convidar hoje aí para estar conosco. Nós estaremos trazendo aí um tema que eu acho assim muito importante, muito excelente. São 7 coisas que Deus detesta. E é importante a gente colocar a nossa vida diante do altar e analisar mediante as Escrituras a palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Que nós vamos estar aqui atribuindo esta palavra acerca de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, para acompanhar conosco aí e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, amém? Enquanto você procura, eu quero te pedir também para que você se conecte com Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir o seu entendimento e você possa adquirir mais conhecimento da parte do Senhor e quem sabe também você encontrar dentro de si uma resposta para a melhora da sua vida, amém? Curve a sua cabeça onde você estiver, trabalhando, no seu lar, se estiver dirigindo, se conecte com Deus e estaremos orando ao Senhor, amém? Maravilhoso Deus, Pai querido eterno, queremos agradecer a Ti pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Eu quero Te louvar, Te exaltar e bendizer a Ti, e já glorifico o Teu grande, eterno e poderoso nome. Pai, continua nos abençoando e dando também da Tua sabedoria, Senhor, para aprender da Tua palavra e poder aplicar em nossa vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem vos fala é o pastor Alexandre, estou aqui na igreja de Owei, Caminho Ideal, em Santo Amaro. Quero convidar vocês também nos próximos domingos para estar conosco presencialmente e participar de um culto maravilhoso em adoração a Deus e ouvir a Sua palavra. Amém? Hoje nós estaremos trazendo esta palavra de Provérbios, 7 coisas que Deus detesta. Talvez até o tema seja um pouco novidade para você que conhece a Bíblia, mas eu quero aqui abordar esses 7 temas e trazer um pouco mais dessa linguagem de Deus, da palavra do Senhor para nossas vidas, amém? Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, o versículo 16 em diante nos ensina assim: estas são as 7 coisas, em algumas traduções bíblicas fala que o Senhor detesta, ou aborrece, ou abomina. São as 7 coisas que aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. A primeira é os olhos altivos, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos e os pés que se apressam para correr para o mal. E o 19 ainda diz: e a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, amados, vamos lá que aqui Deus, Ele vai nos orientar acerca dessa passagem bíblica, algo importante para nossas vidas. Muitas das vezes, nós, de todo ser humano, temos alguns hábitos que realmente podem comprometer a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, e também o nosso futuro pode comprometer também a nossa família, a nossa descendência, porque cada ato que nós temos hoje vai refletir no futuro. Então nós plantamos hoje para colher no futuro. Então eu quero que você atenta muito, preste bastante atenção no que a Bíblia vai nos ensinar acerca dessa palavra. Vamos ao primeiro, a primeira coisa, o primeiro item aqui que fala sobre os olhos altivos. O que é uma pessoa com os olhos altivos? Que tipo de pessoa é essa? Qual é o seu comportamento mediante a sociedade, a vida, as situações, as ocasiões? Então vamos lá, os olhos altivos são as pessoas arrogantes, orgulhosas, aquelas que infelizmente não gostam muito de ouvir as outras pessoas, as outras opiniões e acham que está certo em todas as questões, todas as razões. Não é aquela pessoa que para ver a questão que está sendo abordada, se ele está certo, ou se precisa aprender mais, se precisa ajustar mais o seu entendimento. Então, aqui o primeiro fato são os olhos altivos. E quando a pessoa tem os olhos altivos, na verdade ela olha simplesmente para dentro de si e não vê defeito algum, mas olha para as demais pessoas e infelizmente vê muitos defeitos. Então, a pessoa é cega para si, e infelizmente acaba apontando a vida das outras pessoas. Então é uma coisa se de repente você não consegue ouvir um ensinamento, um instrutor, uma pessoa te dá um conselho, se você se embrutece, endurece o seu coração, eu quero te dizer que você precisa estar preocupado quanto a isso, porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe nada.
Então esta é uma realidade muito importante para você se inteirar na sua vida, amém? Vamos lá então, a segunda coisa que refere-se à língua mentirosa. Queridos, aqui é um fato muito importante que eu quero que você também abra a sua Bíblia aí em Salmos 52, verso 4 ao 7. Vamos lá ler o que a Bíblia nos ensina aqui sobre a língua mentirosa. Uma das questões que a Bíblia também ela vai nos ensinar é procurar viver na verdade. E falar a verdade em muitas ocasiões, às vezes é muito difícil, porque requer o quê? Que você deixe aflorar o seu caráter. A maioria das pessoas se esquivam da verdade e acaba pronunciando mentira. Mas vamos ver aqui em Salmos, capítulo 42, e o versículo 4, que diz assim: Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, ou seja, mentirosa. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos verão isso e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus a sua fortaleza, mas antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Então veja como você compromete a tua vida, o teu futuro e até mesmo a tua família. Se nós formos ver na luz da palavra de Deus, vamos encontrar diversas temas sobre isso, diversas evidências sobre isso, quando a pessoa começa a mentir muito, porque ela acaba se embaraçando na própria mentira. Às vezes a mentira que ela contou, ela vai envolver outras pessoas, outras questões, outras ocasiões, e quando menos perceber, aquilo está corroendo todo o seu futuro. Olha aqui, o que a Bíblia está dizendo, que é tão sério, que, olha, verso 5 está dizendo: também Deus te destruirá para sempre, olha só, para sempre, e arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação. Então veja, quando a pessoa já tem esse hábito da mentira, a Bíblia vai dizer que ela está, infelizmente, caminhando para a destruição. Isso é um infortúnio muito grande. Então, às vezes a verdade ela vem doer, é difícil de dizer em algumas ocasiões, mas é necessário para você garantir o seu futuro. E nisso, você estará fortalecendo o teu caráter perante as pessoas, perante Deus. E isso é muito importante, porque Deus conhece o meu e o teu coração. Olha só que interessante. A Bíblia diz que um certo homem chamado Jó chamou a atenção de Deus pelo caráter que ele tinha. Era um homem íntegro, temente, obediente a Deus, que se desviava do mal. Era um homem ali que, se precisava falar a verdade, ele falava a verdade e não tinha problema algum, né? Então isso é importante para você estabelecer, fortalecer o teu futuro, a tua família, a tua descendência. Então é a segunda coisa que Deus não acerta na vida de um homem, de uma mulher que procura servir ele. Vamos lá. A terceira: mãos que derramam sangue inocente. Isso daí é terrível, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus ele se levanta em prol das pessoas que são inocentes. A pessoa inocente geralmente está sendo acusada de algo, está sendo perseguida por algo, né? Por uma questão de inveja. E olha só, nós vamos pegar aqui, né, dois personagens bíblicos. Primeiro, por exemplo, Davi. A Bíblia diz que Davi perseguiu um homem inocente por causa da esposa que ele tinha e mandou matar este homem para ficar com a esposa que ele tinha. Então ele derramou sangue inocente para saciar o seu ego, a sua vontade, o seu pecado, alimentar o seu pecado, a sua carnalidade. Então, amados, é muito interessante você se ponderar mediante os desejos do seu coração. E às vezes, não somente essa questão de Davi, que mandou, né, que ele fosse à frente da batalha, e infelizmente ele veio a morrer, porque aquele foi um ato de covardia de um rei, que era segundo o coração de Deus. Então veja que você pode falhar a qualquer momento. E ali Deus deu-lhe oportunidade para ele retroceder. Mas veja bem que ele comprometeu toda uma história de Israel pelo um erro, um desejo do coração dele. Então é muito importante que você veja essa questão na sua vida para que Deus possa te abençoar. Vamos mais à frente, que tem também um outro personagem que derramou sangue inocente, foi Acabe, né? O esposo de Jezabel, que queria ali a vinha de Nabote.
E nós vemos ali que ele plantou de uma maneira terrível, Nabote, um servo temente a Deus, e ali ele foi infelizmente morto, para que o rei Acabe, que tinha tudo nas suas mãos, ele invejou ali no seu coração uma vinha, né? Uma plantação pequena ali, que era de Nabote. E infelizmente, depois vem a ser cometida a sua morte dele e da esposa, e foram destruídos também. Então é a terceira coisa que Deus aqui aborrece, que abomina, e que a pessoa que pratica, ela está comprometendo o seu futuro. Vamos lá, quarta. O coração que maquina pensamentos viciosos, olha só, ou seja, um coração corrompido, um coração depravado, um coração incorreto, um coração que só vê maldade nas coisas. Então aqui, veja bem, eles têm pensamentos viciosos. Sabe como é que é o vício, né? A pessoa que tem um vício do cigarro, que tem um vício da bebida, por exemplo, enquanto ela não fuma, enquanto ela não bebe, ela não fica satisfeita. Mas aqui a Bíblia está dizendo que seja um coração que maquina pensamentos maus, viciosos. A pessoa, enquanto não se alimenta de querer fazer o mal para outra pessoa, de falar mal da outra pessoa, ela não fica em paz. Até um versículo da Bíblia que diz que há pessoas que não dormem bem enquanto não fizeram o mal. Olha isto. Então, amados, você tem que se ponderar, olhar para você, de repente, se você vê algo ruim acontecendo na vida de alguém, e se você se alegrar no seu coração, já existe alguma coisa errada dentro de você. Então é muito bom você meditar na palavra e começar a se ponderar diante da palavra de Deus, que é muito importante para você. Amém? Então vamos lá. A quinta coisa, diz a Bíblia aqui, que é o pé que se apressa para correr para o mal. Olha aí, a pessoa que corre, se apressa, tem prazer, ela é veloz para fazer o mal, né? Às vezes para fazer mal para alguém, para roubar alguém, para ir contar alguma fofoca para alguém. Então ela tem aquele prazer, aquela satisfação. E olha só o que diz a Bíblia: o pé que se apressa para correr para o mal. Isso é importante, né? Então essa pessoa é aquela pessoa que gosta mais de fofoca, que vê alguma coisa acontecendo, já ela fica tão incomodada se ela não falar para outra, ela tem que falar para alguém, ela tem que levar aquela notícia ruim para alguém, ela tem que comprometer a história, a vida de alguém. Então, nós chamamos isso de fofoca, e a Bíblia fala assim, que se apressa para correr, para fazer o mal. Olha só, né? E ainda a Bíblia vai dizer aqui, ó, que a palavra deles corrói como um gangrena. Vamos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, olha só, o que diz aqui, segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 16, olha: mas evita os falatórios, as fofocas, falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, ou seja, vai trazer mais problema, né? Verso 17, a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto. Então aqui, irmãos, veja bem, às vezes a pessoa vai lá, conta uma história, né, de alguém ali que não deveria, em vez de guardar e orar como a Bíblia manda, e ali ela já causou um outro problema. E aquela pessoa que ouviu aquilo, né, vai chegar e passar para outra pessoa de uma maneira pior ainda, e assim por diante. Então é interessante você, como diz a Bíblia, uma pessoa que ela está diante de Deus, para ser um varão, uma varoa perfeita, ela tem que refrear o que irá a língua. Então, se você tem uma língua desbocada, fala abertamente, fala da vida das pessoas, procura, infelizmente, macular a vida da pessoa, a história da pessoa, contar algo a mais, a Bíblia diz que isso daqui vai correr como um gangrena, né? Então você está destruindo a vida de pessoas e também a sua vida e o seu futuro, a sua família. Isso é muito perigoso para você. Se você tem esse hábito, você tem que lutar para que Deus possa verdadeiramente te abençoar nisso, né, e nas demais coisas. Então, lute contra este mal que, infelizmente, ele permeia sobre a vida da humanidade, que gosta de cuidar de outras questões que não lhe cabem, né? E olha só, a sexta coisa, a testemunha falsa que profere mentira. Isso daqui, irmãos, é terrível. Provérbios, capítulo 19, vamos lá ler? Verso 9. Provérbios 19, verso 9, diz assim, glória a Deus: a falsa testemunha não ficará impune, preste bem atenção nisso, e o que profere mentira perecerá. Não vai ficar impune,
porque Deus conhece todas as coisas, Deus julga com justiça. Veja bem que a mulher que foi pega em adultério, o próprio Cristo ali absorveu o pecado dela e deu um conselho: vai e não peque mais para que não suceda coisa pior. Então veja bem, nós seres humanos temos um hábito de, muitas das vezes, ver uma situação de uma pessoa e às vezes julgá-la, condená-la, né, massacrar e contar a vida dela para outras pessoas, em vez de orar como a Bíblia fala, nos manda, nos adverte. Então, amados, nós temos que verdadeiramente cuidar da vida das pessoas com a palavra chamada amor. Entenda isso, que é muito importante para você plantar isso na tua vida. Então não seja uma falsa testemunha, seja verdadeiro, porque a falsa testemunha, ela vai estar diante dos olhos de Deus e vai sofrer uma penalidade muito grande na sua vida, né? Infelizmente, ocorrendo que o seu futuro venha a ser destruído. E a sétima, isso daqui também tem aí, infelizmente, destruído muitas famílias, né? Muitos casais, muitas amizades, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Eu digo irmãos, tanto em Cristo, como também em sangue. E nós vamos ler aqui, ó, Provérbios, capítulo 17, verso 14, o que está dizendo aqui. Olha só, como soltar as águas é o princípio da contenda, que deixa isso por deixa por isso a porfia, antes que seja envolvido. Olha só, o que solta, né, é como soltar as águas, o que? O princípio da contenda. Então, veja o que ainda a Bíblia continua dizendo aqui, que você vai entender a profundidade. 18, verso 6 diz assim, Provérbios 18, verso 6, os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoites. Vamos lá, Provérbios 3 e 30. Aqui, amados, nós estamos dando um pequeno ensinamento para que você possa olhar para você, pegar todos esses versículos e analisar a sua vida. Provérbios 3 e 30, está dizendo assim, não contendas com alguém sem razão, sem questão alguma, sem que não tenha feito mal. Se a pessoa não te fez mal nenhum, não contende com essa pessoa. E se você está irado no seu coração, faz o seguinte, pega um copo d'água, enche o copo, né, água na boca e fica ali tranquilo, né, para não ter que falar muito. É um conselho muito bom. Então, assim, segure no seu coração. A Bíblia fala, seja poucas as tuas palavras, porque Deus está no céu e vocês na terra. Que à medida que na ira você planta, sabe o que vai acontecer? Você está comprometendo alguma parte do seu futuro. Isso pode ser destrutivo para a sua vida e para a sua família. Pastor, mediante a isso, o que eu preciso fazer? Primeiro, fugir do meio da contenda. Depois, vencer os maus hábitos viciosos. E também ler em Provérbios 22, 10. Vamos lá. Provérbios 22, verso 10. Não remova os limites antigos. Olha só. Nem entres na herdade dos órfãos. Perdão, irmãos. É o 22, 10. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, ou seja, cessará a contenda e cessará a questão e a sua vergonha. O que você deve fazer quando alguém, por exemplo, vem te trazer alguma contenda, vem falar mal de alguém, vem falar fermentação, porque você sabe que isso vai trazer destruição para a pessoa, vai reverter contra você também, infelizmente, contra a sua vida, às vezes com a sua família, e você acaba sendo prejudicado grandemente. O que eu devo fazer? É simples, é só tirar o escarnecedor de cena, né? E vamos mais ainda, olha só, 26, Provérbios 26 e o verso 20, é o que está dizendo aqui a Bíblia para nós, 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente ou fofoqueiro, cessará a contenda. Então, em vez de você colocar lenha, olha só, você fica no seu ouve ali, qual que é, na verdade, a sua função que você tem que fazer? É dobrar os seus joelhos, clamar a Deus, buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, que é muito importante, porque se você não busca a presença de Deus, a Bíblia diz que você precisa entrar no lugar onde há trevas e ser a luz, né? Onde há perturbação, você será paz.
A Bíblia nos ensina que você tem que entrar numa casa onde há dúvida e ser uma questão de fé ali dentro. Se tem enfermidade, você ser a questão da cura através das mãos do Senhor. Então você tem que fazer a diferença. Você vê que quando Jesus adentrava na cidade ali, havia muitas questões difíceis, mas o Senhor vinha e colocava tudo no nível, equalizava a situação das pessoas. E assim tem que ser você, para ser chamado, para ser canal de bênção. Então veja bem que aqui a Bíblia, ela vai te ensinar muito sobre essa questão de 7 coisas que Deus detesta, Deus abomina. E você tem que analisar a sua vida, como que está a sua vida diante de Deus. Será que você tem prazer de proclamar e pronunciar coisas ruins, terríveis, más situações, fofocas, contendas? Ou você é portador da boa nova? Que tipo de pessoa é diante de Deus? Que tipo de pessoa você tem se deparado diante do Senhor? Será que Deus pode contar contigo? Você é aquele fazedor de contenda ou aquele que apazigua a contenda? Aonde que está o teu posicionamento diante de Deus? E olha só, se você é aquele que coloca mais lenha na fogueira, eu tenho uma notícia muito triste. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que você vai ser arrancado da terra, você vai perder a sua vida logo. Entenda isso. Então, essas pessoas não têm paz, muitas das vezes, no seu dormir, no seu cotidiano. São pessoas que não têm resultado que realmente possa se alegrar ou ser um canal de bênção para as pessoas que te ouvem ou que te observam. Então isso é muito importante para você começar a se ponderar diante do Senhor. Então veja bem, o que eu devo fazer? A primeira coisa é se afastar. Segunda coisa, você, na verdade, vem, e coloca a sua vida diante do Senhor para Deus começar a te lapidar para algo melhor. E começar a olhar dentro de si algo importante. Deus, eu preciso melhorar. A melhora é necessária na minha vida. Então está aqui, meus queridos irmãos, um conselho importante bíblico, As 7 coisas que Deus detesta. Então procure, você que está me ouvindo hoje, se ponderar mediante a palavra de Deus. Leia também em Mateus, que você vai encontrar ali, Mateus 7, não julgueis para não ser julgado. Porque às vezes a pessoa vem trazer tanta conversa para você e você acreditando naquela mentira, olha só, você acaba julgando, Você vai tomando para você luta e você não sabe, às vezes não é verdade, Então entenda uma coisa e não leve para as pessoas problemas, leve solução. Não leve para pessoas dúvidas, palavras ofensivas, palavras de viciosos, de maldade. Não, leve bênção, seja um canal de bênção. Seja uma árvore que dá frutos bons, louvado seja Deus, porque o Senhor disse que nós somos árvores, lá em João 15, e a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E para quem é o fruto? Talvez você nunca pensou isso na vida. Veja bem, a árvore que dá fruto, o fruto não é para ela, é para o seu próximo. Porque a árvore, ela não saboreia do seu próprio fruto, não. Mas por que nós frutificamos? Porque o nosso próximo vai se alimentar do nosso fruto. Que isso representa a sabedoria, o amor, o entendimento, o ensinamento, o bom conselho. Então que você possa se munir dos frutos do Espírito Santo para que Deus possa te abençoar grandissimamente a sua vida. Amém, meu querido irmão, minha irmã? Deus venha te abençoar grandemente, de uma maneira muito especial. Que essa palavra, ela possa realmente fazer a diferença na tua vida. Que você venha encontrar em Deus, na palavra do Senhor, realmente o teu refúgio, a tua fortaleza, e que a tua casa seja realmente abençoada pelas mãos do Senhor. Amém? Quero te fazer um convite neste momento também. Sei que é uma palavra breve, mas se você meditar nela, pegar os conselhos na Bíblia, ela pode mudar toda a tua história. Pare de falar mal das pessoas se você tem esse hábito. E se alguém vier falar mal das outras pessoas para você, procure aconselhar essa pessoa, dentro das Escrituras, que ela está fazendo, para si mesmo um grande mal, está caminhando para a destruição, segundo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, se possível, aonde você estiver, curva a sua cabeça. Se não for possível, conecte o teu pensamento com Deus. Nós vamos orar a Deus para Deus te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, diante da tua presença eu quero louvar a ti, para a glória do teu santo, poderoso e eterno nome. Deus, está aí os teus filhos que ouvem esta palavra, que ela seja um canal de bênção. Meu Deus, que ela seja remédio para os ossos dos teus filhos. Que ela venha fortalecer o caído, dar sabedoria àqueles que não a têm. Meu Deus, traga também as tuas armaduras para que eles possam, Deus, se defender de qualquer conversa vã, Senhor, e destrutiva.
Meu Pai querido, possa o Senhor ungir os seus ouvidos também, para que todos os comichões dos ouvidos sejam repreendidos, Senhor, e eles possam ser abençoados para a glória do Teu nome. A Deus, porque o sábio verdadeiramente se cala perante o tolo, mas o tolo, Pai, diz a Tua palavra que é desbocado em falar. Mas nós pedimos no Teu nome, Senhor, guarda as nossas línguas, dai sabedoria para frear as nossas línguas diante de Ti, Senhor, diante das situações e questões, e adorar o Teu nome para sempre. Nós te pedimos em Teu nome e te agradecemos para a glória do Senhor. Amém. Amém, meu amado irmão, irmã. Quero também estar te convidando domingo agora, às 10 da manhã. Teremos um culto abençoado aqui, um culto com a ceia do Senhor. E você é o nosso convidado especial. Venha receber oração, venha receber conselho, instrução, venha ouvir a palavra, venha adorar conosco. Será um grande prazer, amém? Aqui em Santo Amaro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, faça parte desse ensinamento a qual estaremos trazendo a todos os amados irmãos, que a Bíblia fala que aquele que senta para aprender se levantará com grande influência para aqueles que vão te ouvir, amém? Deus precisa de obreiros para a sua seara e você é um escolhido do Senhor, então se prepara para esta obra. Deus abençoe, fique na paz, uma excelente semana, que Deus abençoe a sua família.